O que nós temos hoje é que os nossos patriotas são um tipo novo. É o patriota da taxação alheia. É o patriota da nação alheia. Que é um verme como o senhor Eduardo Bolsonaro ou uma prostituta como o senhor Lula, tá? Que ambos vendem a própria nação para outra potência, prestam continência para outra potência. Então, o Lula, no fundo, ele bate continência pra China. E eu vou falar aqui, tá? Porque eu entrei numa reunião, enfim, não vou ficar entrando em detalhes aqui. Eu entrei numa reunião hoje de manhã, inclusive assistiram a live ontem, tá? Com galera de banco de investimento, esses caras aí, tentando entender, né? Vira o gringo falando, vira uma perspectiva interna. E o comentário geral, que eu concordo, é: o Xi tá de saco cheio do Lula. O Xi Jinping não confia no Lula e, na verdade, o Lula já é entendido não como um bêbado necessariamente, ainda que os líderes internacionais saibam que ele é um bêbado, mas como um vagabundo, um cara pouco confiável. Então, o Lula não tem crédito na praça nem com a turma dos BRICS, o que faz com que a nossa situação seja ainda pior do que a gente imagina. E do outro lado, tá? Um cara, que é o Eduardo Bolsonaro, que em nome do projeto particular dele, do pai dele, topa que todo mundo pague a conta, tá? Enquanto ele luta de Bahia, olha que delícia. Ele tá lá na Disney, tá lá viajando, falando que tá em exílio, né? E é sempre isso. Seja esquerda, seja direita, pegar um exílio nunca é um sacrifício. Eu nunca vi um exílio no formato de sacrifício. Antigamente a ideia de exílio, de degredo, né? Assim, era um sofrimento horrível, né? A ideia de que você, por exemplo, você foi afastado da sua polis, tá? Você virou um ostracizado, tinha uma pena de ostracismo, né? Uma pessoa que era enviada para o ostracismo, ela era enviada para fora da polis, para um local em que nem cidadão ela era. Então a ideia de você se afastar da sua nação era uma ideia horrível, né? Um exilado, sei lá, você era um cara que cometeu um crime em Portugal, aí você foi mandado pro Brasil pra ser um nada, ou um crime na Inglaterra, você foi mandado na Austrália pra ser um nada. Isso era horrível. Hoje, eu sou um exilado, estou nos Estados Unidos com todas as contas pagas, tá? Indo pra um rodeio, assistindo um jogo de futebol americano, indo pra Disney. Vai tomar no seu cu, seu maconheiro do caralho. Vai a merda, vai a merda. Aí vem fingir que é um herói, estou lutando por qualquer... Tá lutando por porra nenhuma. Tá enfiando taxa no nosso rabo, enquanto fica vivendo nos Estados Unidos. Que delícia, que gostoso isso aí, né? Mesma coisa, a Janja, né, falando agora dos jornalistas, né, a Janja lá dando bronca nos jornalistas, toda, porque eles estão tranquilos. Porque o Lula, no fim do dia, o que ele pode fazer, que é o que já disseram, né, como a gente previu ontem, e já disseram que ele tentou fazer e aparentemente não obteve sucesso ainda, ele pode ligar pra China e falar: tá tudo em liquidação, só vem e compra as coisas aqui, me ajuda aí pra me relever, senão vai entrar alguém que é mais próximo do Trump. Só que o Xi tá meio que assim, porque o Lula, pela própria tradição do PT, por mais que o Lula esteja alinhado aos BRICS, o Lula e o petismo buscam a validação da esquerda europeia, da própria esquerda norte-americana. Ele quer validação desse mundo. Por isso que você vai ver um esforço muito grande do Lula em grudar, por exemplo, no primeiro-ministro da Espanha, com os alemães, com o Macron, que é aquela coisa exagerada. Parece até que o Macron, né, dá uma lenhada lá na esposa do homem, né? Então, a gente olha, né, e acha já estranho, mas o próprio Xi acha estranho. Então, o Lula não tem nem muita credibilidade pra resolver isso. Mas a situação nossa é tão desesperadora e a situação ela é tão ridícula e ela precisa ser tratada como uma situação ridícula que o Lula em si não tem pra quem pedir ajuda. E se pedir ajuda pra China, a China tá numa posição muito sólida porque meio que o Brasil não pode falar não pra China. Veja, os Estados Unidos é um importante destino de exportações brasileiras. O Brasil vende aí coisa de 40 bi pros Estados Unidos. A China aí deve ser coisa de 60 bi, 68, acho que é por aí. Só ver aí, os dados são de 23, mas atualizando aí, né, a gente teve uma super safra em 23 e tal. Mas eu acho que deve ser coisa de 58 a 60 bi. Vê aí em dólares, não tem valor? O Brasil depende da China. E a partir do momento que os Estados Unidos tarifam o Brasil depende mais ainda da China. O Brasil passa a depender mais ainda da China. E com consequências enormes. Ontem nós tiramos sarro da carta do Eduardo Bolsonaro. Em um momento da carta ele diz o seguinte, que um dos objetivos que o Trump tinha em mente, que é tudo mentira. O Trump não tinha, ele não desenhou isso com esse objetivo. Era punir um establishment empresarial aliado do Xandão. Mentira da grossa. É mentira. É mentira pura e simples. O agro brasileiro inteiro tá sendo punido com essa bagaça. Por mais que não seja, os Estados Unidos não seja o grande destino da agricultura brasileira. Tá punindo o agro brasileiro sim, é mentira desse vagabundo, tá? A ponto dele ter conseguido, né, com esse discurso de merda, isso aqui, ó, pode botar na tela. Que isso aqui, cara, isso aqui é uma derrota histórica da direita brasileira. Uma derrota histórica.
Agro se alinha a Lula e critica a tarifaço de Trump. Não justificar. Naturalmente eles vão criticar. Agora, o discurso deles ficará mais próximo do discurso do Lula. E eles, para se defender, o agro brasileiro, para se proteger, vão ter que recorrer a quem? Ao Itamaraty e ao governo inimigo do próprio agro. Então a posição relativa do agro de poder com relação ao governo federal e às esquerdas brasileiras diminui. O agro se enfraquece. A agricultura brasileira se enfraquece. E a agricultura brasileira é um dos pontos centrais de sustentação de qualquer equilíbrio que a gente possa ter. O agro enfraquecido significa o direito de propriedade no Brasil enfraquecido, significa menos dólar entrando no Brasil, significa mais força para movimentos como MST ou grupos de bandido tipo a CONTAG, sejamos honestos, tá? Agro não pode enfraquecer. E esses caras estão enfraquecendo o agro e estão cagando para as consequências. Cagando completamente. O imbecil do Eduardo... Anotem isso, o imbecil do Eduardo Bolsonaro, né? Obrigado aí, Deus abençoe o Brasil, God bless America. Vai se fuder. Você não é americano, Eduardo. Você não é americano. Você é uma peça num jogo geopolítico do Trump. Agora, vocês ajudarem em alguma medida a validar uma ação truculenta do Trump com relação a gente. Uma ação truculenta do Trump com a gente. A gente sabe que o Trump vai ser truculento. E a gente sabe, e essa é a parte mais triste. Por isso que essa aqui é uma live que eu tô dando soco na direita e na esquerda loucamente. Eu tô aqui, ó, meteoro de Pegasus, sabe? Distribuindo porra. Porque for pro um pro outro o tempo todo, né, Riso? É um, é outro, é um, é outro, é um, é outro, é outro. Volta ao PT. A real é o seguinte, o Brasil merece. Não fala isso. Eu tô falando, Não fala isso. a instituição República Federativa do Brasil, sob liderança do Lula, cavou o problema. Melhor? Ok. Cavou. O Lula, ao se tornar porta-voz dos BRICS e cadelinha do Xi, em quintal americano, que infelizmente nós somos parte do quintal desses filhos da puta, o Lula nos botou numa relação de fragilidade, uma posição de fragilidade. Nós somos uma posição frágil. E ele não se preocupou, enquanto ficou contrariando o interesse americano. Na Ucrânia, honestamente, qual o interesse brasileiro na Ucrânia? Pra mim, o único interesse brasileiro na Ucrânia... Qual o interesse brasileiro... Tô fazendo piada, um pouquinho de leve aqui. Qual o interesse tudo lá? Hã? Nada não. Vai continuar lá, desculpa. Qual o interesse brasileiro em tentar mediar a questão do Oriente Médio? Nenhum. O Brasil é ridículo. O Brasil não tem condição de mediar nada. O Brasil, ele é visto na comunidade internacional enquanto nação, mais ou menos como é visto enquanto tipo, enquanto arquétipo. O Brasil é tipo um bêbado simpático que tá na festa. Ah, chegou o Brasil! Ô, Brasil! Aí ele, lá que chegou! Né? A gente se vende também, inclusive quando a gente faz turismo, como isso, como, olha, chegou uma galera muito extrovertida, festeira, leve, né? O que é uma imagem meio ridícula, porque não é o tipo exatamente de pessoa que põe medo em alguém, tampouco é o tipo de pessoa que é respeitada. Ela é chamada num momento de, vamos dizer, de lazer, quando as coisas estão bem, pra alegrar o momento. Ah, eu gosto desse Brasil, ele não tem problema com ninguém. O problema é que o mundo tá ficando um mundo tenso. E as nações estão sendo instadas a tomar posição. E nesse sentido o Brasil ele está tomando uma posição pró-China, sem saber exatamente as consequências desse tipo de posicionamento. Ele se colocou na linha de tiro. O Lula está colocando o Brasil na linha de tiro. O Trump, que assumiu o governo avisando, vou pra briga tarifária e vou fazer um novo arranjo global, o Trump tá cagando. O Trump meteu 50%, não é assim, 50% de tarifa é uma violência do ponto de vista comercial. Ele toma ele 50% aí. Existe aquela coisa da arte da negociação, que é o estilo dele, né? Tem um livro e tal, em que ele negocia nesses termos, né? Ele pede muito alto, ele gera o caos no adversário, e aí ele consegue em certa medida, uma assimetria de poder ali que assusta o inimigo, desbaratina ele e obriga o inimigo a fazer um acordo que em geral vai ser bom pro Trump. Isso é uma estratégia de negócios que ele tem na vida pessoal, uma estratégia que ele tá levando pra diplomacia americana. E ele jogou agora isso no Brasil. Na real, o Brasil não tem muito pra onde ir, não. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.